Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, que bom que você veio. Amém? Diga mais uma vez: que bom que você veio. Que bom que vocês vieram, queridos. Que bom. Se nós que somos humanos nos alegramos com a tua presença, que dirá Deus? Que dirá o nosso Pai Celestial? Com certeza se alegra ainda mais em te ver aqui na casa dele, em te ver aqui junto, buscando mais e mais da presença dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto sobre o tema Libertos por Jesus. Libertos por Jesus. A nossa caminhada com Deus, ela é marcada com o dia da nossa conversão, que é o dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse dia, o Espírito Santo, ele vivifica o nosso espírito, muda o nosso espírito. Mas desse dia em diante, começa um outro processo de conversão, ao qual Jesus um dia olhando para Pedro, falou para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. E é curioso isso, porque Pedro já estava andando com Jesus, já tinha um tempo. Jesus vira para ele e fala: ó, quando você se converter, seria a mesma coisa que alguém chegasse para nós hoje e falasse: ó, se converta, né? Poxa, mas, né? Como assim? Pois é. Mas essa conversão que essa pessoa está falando, não é de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas é um processo de santificação. Esse processo de santificação é o processo o qual Deus vai trabalhando em nossas vidas e vai nos moldando dia após dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita. E nós ainda não alcançamos, porque o dia que a gente alcançar, Deus recolhe a gente. Amém, queridos? Amém? Alguém já quer ir já? Não, né? Vamos ficar mais um pouco. Tá certo. Então, mediante a isso, abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Versos 36 e 37, Mateus 12, verso 36 e 37, diz assim o texto: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Culpado ou inocente? Porque quem aqui nunca falou uma palavra à toa? Quem aqui nunca falou besteira, né? Como se diz: poxa, falei besteira agora. Quando é na televisão é fácil, né? Porque daí a televisão faz, quando a pessoa fala besteira, a televisão vai e não deixa sair o som da besteira que a pessoa falou. Mas na vida real não tem como. Na vida real essas besteiras, elas saem e elas dão um problemão. Elas atrapalham e muito, e muito. Eclesiastes, capítulo de número 5, Eclesiastes capítulo 5 e verso de número 2, Eclesiastes capítulo 5 e verso 2, ele diz assim, Salomão está nos ensinando da seguinte maneira: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso, fale pouco, fale pouco. Tem um ditado popular que fala assim, ó, que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ou seja,
às vezes a gente se precipita em falar alguma coisa que ainda não precisava ter falado, e a gente acaba se complicando com essas palavras, né? Existe um outro ditado popular que fala assim, que o peixe morre pela boca, né? Porque são coisas que a pessoa falou e se comprometeu, né? Na nossa caminhada existem situações parecidas como essa. Por exemplo, às vezes depois que você se frustrou em um romance, você é homem, você é mulher, depois que você se frustrou em um romance, não é regra, mas talvez alguns vão dizer assim, olha, nunca mais vou gostar de ninguém, nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou abrir o meu coração, vou entregar o meu coração a outra pessoa. As pessoas às vezes fazem isso depois de uma frustração. Isso acontece. Outros falam assim, olha, Deus me livre arrumar um homem, Deus me livre arrumar uma mulher, quero nem saber de homem, nem saber de mulher, e eu que o diga, né? Deus me livre de arrumar um homem mesmo, né? Graças a Deus já tenho minha esposa, graças a Deus por isso. Mas, brincadeiras à parte, há quem diga isso, depois de uma frustração amorosa, a pessoa, no auge do seu sofrimento, ela fala para ela mesma, ela promete para ela mesma, não vou mais arrumar ninguém, não vou mais querer ninguém. Perceba que essas palavras, elas são ditas no momento de angústia, no momento de desespero, mas palavra tem poder. Palavra tem poder. O texto que nós lemos lá em Mateus falou que pelas nossas palavras nós seremos ou absolvidos ou condenados. Ou seja, aquilo que nós falamos pode nos abençoar ou pode nos atrapalhar. Quem sabe você está fazendo uma campanha pela sua vida sentimental e você nem se lembra de algum dia ter falado uma palavra talvez como essa. E aí você está orando, está jejuando, está buscando por um companheiro ou por uma companheira, mas lá atrás foi dito uma palavra dessa, que você não queria homem, não queria mulher, não queria saber de ninguém, que não ia entregar o seu coração. E aí Deus quer te abençoar, mas o diabo, que é o nosso acusador, ele fica lá do ladinho de Deus assim, ó, você vai abençoar fulano? Vai abençoar fulano? Olha lá a palavra que ela falou aquele dia, olha a palavra que ele falou aquele dia. Deus é justo, essa palavra ainda não foi quebrada, ela precisa ser quebrada, você está entendendo? Foi feito um juramento, foi feita uma promessa ali no desespero ou na inocência, mas que pode estar te prejudicando de um modo absurdo. Pessoas que dizem assim, olha, ninguém mais vai me fazer sofrer, ninguém mais vai me fazer sofrer, e aí essa pessoa se torna uma pessoa extremamente irritada, extremamente intolerante, que ninguém suporta estar perto, porque qualquer aproximação dela, ela já se arma, ela já se protege, para ninguém chegar perto, porque ela disse para ela mesma, ela disse no subconsciente dela, ninguém mais vai me fazer sofrer. Então ela não se permite ser amiga de ninguém, ela não se permite estar associada com ninguém, porque o medo de sofrer é grande. Então por isso ela fica sempre na retaguarda, sempre. Agora deixa eu te falar, quem de nós foi feito para viver sozinho? Quem de nós? Nós não fomos feitos para viver sozinho. O próprio Deus falou para Adão, não é bom que o homem esteja só. E aí fez Eva, fez uma companheira para ele. Depois que estava lá Adão e Eva, ele falou, olha, agora vocês cresçam, multiplicam, encham a terra. Não era para ficar sozinho, não era para ficar sozinho. E por que às vezes a gente insiste em querer ficar sozinhos? Por que será? Quantas pessoas que às vezes diante do caixão de um ente querido, num velório,
diante do desespero, diante da dor de ter perdido uma pessoa querida. A pessoa às vezes se debruçou em cima do caixão dali, do ente querido, e falou: me leva junto, eu quero ir com você, me leva. E aí depois você vê a vida dessa pessoa só definhando. A pessoa entra num estágio de depressão tão grande, que ela não consegue viver, ela só consegue vegetar. Por quê? Porque a vida dela foi enterrada ali naquele caixão junto aquele dia. Palavras que às vezes a gente diz achando que está tudo certo, mas que são poderosíssimas, e que tem o poder de nos prejudicar e muito. Tem mais, tem pessoas que têm mania de doença. Ah não, hoje eu estou com problema aqui, hoje é problema lá, e aí, sarou? Não, agora o problema está em outro lugar. Deixa eu te falar um negócio. Se o Espírito Santo habita em você, você tem a vida de Deus em você, amém? Amém, queridos? Então você pode tomar posse da cura, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, amém? Eu não preciso viver doente, não preciso. Eu posso gozar de uma vida plena, eu posso ter uma saúde plena, amém, queridos? Então é isso que nós precisamos de ter essa saúde plena. Pessoas que dizem assim, por exemplo: nada dá certo para mim, só dá certo para o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro tem casa, o outro tem carro, o outro tem isso, para mim nada dá certo, fulano faz financiamento, faz isso, faz aquilo, eu vou lá fazer, nunca consigo fazer um financiamento, nem pego o tiquezinho de sorteio no mercado, porque nunca ganhei nada mesmo. É os outros só que ganham, eu não ganho, né? A pessoa ela se joga para baixo, você entende? O casamento dela é uma droga, o emprego dela é uma droga. Deixa eu te falar, se você, como boca de Deus, está profetizando que o seu casamento é uma droga, que o seu emprego é uma droga, infelizmente vai se tornar uma droga, porque é a palavra que está sendo lançada, né? Pessoas ainda que vai falar do patrão dele ou da patroa: ah não, pastor, o meu patrão é egoísta, é mesquinho e é aproveitador. Que jeito vai ser o patrão? Mesquinho mesmo, egoísta mesmo, aproveitador mesmo. Por quê? Porque eu estou dizendo isso. Mas e se eu orasse, se eu abençoasse a vida dele? E se eu começasse a dizer: não, meu patrão é um homem de Deus, meu patrão é generoso, meu patrão é amoroso, meu patrão se importa comigo, como seria? Vocês estão entendendo? Pessoas que falam assim: todo político é ladrão, não salva ninguém, pastor, é tudo ladrão. E aí vai ser como? Ladrão, porque há poder na nossa palavra. Nós não percebemos isso, queridos, não percebemos, mas há poder nas nossas palavras, e nós precisamos começar a compreender isso. Por quê? Porque nós estamos numa campanha para buscar as bênçãos do Senhor, para buscar o favor de Deus em nossa direção. Mas tem coisas que eu e você precisamos consertar, tem coisas que eu e você precisamos pedir perdão ao Senhor, porque quem de nós nunca falou uma besteira? Todos nós já falamos muitas besteiras, todos nós. Provérbios capítulo 20, verso 20, Provérbios 20 e 20, pode colocar para nós. Se alguém se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Lá em Efésios capítulo 6, verso 3, vai dizer: honra o teu pai e tua mãe,
para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa, né? Você quer ter vida longa? Quer ser bem sucedido? Então abençoa os seus pais. Quantas vezes a gente fala, ou já falou, né, no passado: ah, meu pai é careta, meu pai não sabe de nada, meu pai é quadrado, meu pai é pré-histórico, né? Está lá ainda vivendo na época que Noé pisou na lama do dilúvio ainda, né? Por quê? Porque não quer deixar os filhos fazerem o que querem. E aí os filhos começam a falar besteira, palavras que vão amaldiçoar os seus pais, mas que fazem mal para eles mesmos. Para eles mesmos. Provérbios 26, verso 2. Provérbios 26, verso 2: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega. Ou seja, a maldição sem causa, ela não se cumpre. Porque às vezes a gente pede e não recebe? Porque às vezes a gente não consegue alcançar? Nós precisamos hoje olhar para dentro de nós, queridos. Olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, pedir que o Espírito Santo nos mostre: Senhor, tem alguma palavra, talvez não foi alguma dessas que eu disse, mas quem sabe talvez você fez um juramento para você mesmo, ou uma promessa para você mesmo, que alguma coisa não ia acontecer, e aí hoje você percebe que de fato isso não está acontecendo. Nós precisamos quebrar as palavras negativas que nós lançamos nas nossas próprias vidas, aquilo que nós jogamos em nós mesmos. Nós precisamos tirar isso de nós. Se não prestarmos atenção nessas palavras e só ir falando de qualquer jeito, nossas bênçãos elas vão ficando travadas. O pastor falou aqui sobre você poder honrar o Senhor. Mas quantas vezes eu ou você falamos mal de quem ofertava e de quem dizimava? Quantas vezes nós falamos do nosso dinheiro: ah não, esse dinheiro aqui, essa merreca, não vai dar para nada, isso aqui é muito pouco. Queridos, nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma boca que precisa ser usada para bênção, não é para maldição, é para bênção. Tiago capítulo 3, verso 9 e o 10, ele vai falar assim: olha, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe, a gente está aqui, está louvando a Deus, está glorificando a Deus, mas quando saímos daqui, se a gente ficar com raiva um pouquinho, já pensou se você saiu daqui de dentro, você chega ali fora e o irmão do esquadrão, ele fala: meu irmão, não coloca o carro aqui mais não, coloca o seu carro em outro lugar, assim. Esse irmão já quer implicar comigo, já está com picuinha, o diabo já está querendo roubar a minha bênção. Não é o diabo que quer roubar a bênção, gente. Às vezes é nós que não nos policiamos, porque é muito fácil você sair do espírito e ir para a carne. É muito fácil você deixar Deus de lado e querer resolver as coisas você mesmo. Só que todas as vezes que a gente vai querer resolver por nós mesmos, nós fazemos errado. Aí você está aqui, glorifica a Deus, glória a Deus e aleluia, aí, mas chega ali e fala mal de uma pessoa que está servindo você. Já pensou? Não estou falando que está acontecendo, tá, gente? É um exemplo. Mas já pensou se fosse assim? Já pensou se na próxima esquina ali alguém vem, te fecha e quase bate o carro, e você, seu filho de uma... Agora censurou.
Você está entendendo, queridos? Então essa boca, ela não é para amaldiçoar, ela precisa ser para abençoar. Nós precisamos usar os nossos lábios para declarar a vida e não morte. Tem que ser para a vida. Olha só o que Davi fala, assim, sem saber. Ele não está sabendo o que está acontecendo, mas olha o que ele fala. 2 Samuel capítulo 12, versos 5 e 6. 2 Samuel 12, versos 5 e 6 vai dizer assim: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Deixa eu te falar, Davi virou o Hulk. Já assistiram o Hulk? Sim? Já? Todas as vezes que o Hulk aparece, ele faz alguma coisa boa? Ele constrói alguma coisa boa? Só destrói. Só destrói. Então cuidado na hora que você fica irado. Cuidado. Olha só, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. É uma sentença, está sendo declarada, merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu assim, sem misericórdia. Davi, sem saber, ele está decretando ali uma sentença de morte, sobre algo que ele não poderia julgar, mas ele está julgando, e ele declara ali uma sentença de morte, e fala 4 vezes. Deixa eu te falar, 2 Samuel capítulo 12, verso 18, morre a criança, fruto do adultério dele com Betseba. 2 Samuel capítulo 13, verso 29, morre Aminon, que violenta sua irmã, que abusa de sua irmã, né? 3 Samuel capítulo 18, verso 14 e 15, morre agora Absalão, que tinha matado seu irmão. Agora Absalão morre. Já foram 3 filhos, e o 4º filho também morre. O 4º filho está lá em 1 Reis capítulo 2 e verso de número 25, e ele é Adonias. Adonias, ele, quando o pai dele ainda nem tinha morrido, Davi ainda não tinha morrido, mas já estava já na reta final, Adonias se intitula rei de Israel, mas não era ele que seria o rei seria Salomão. Gera um desconforto. Salomão no primeiro momento deixa passar, depois ele vem pedir para Betseba, para a mãe de Salomão: pede para ele me dar uma mulher lá para ser minha esposa. Para Betseba pareceu que era tranquilo, mas na hora que aquela conversa chegou no ouvido de Salomão, Salomão brigou com a mãe dele, falou assim: olha, vou dar essa mulher para ele, vou dar também o reino, vou dar tudo para ele. Não é o que ele quer? Mas ele é morto depois. Então 4 filhos de Davi morreu por causa de um julgamento errado, um julgamento que ele mesmo fez, uma sentença que ele mesmo decretou, tinha que morrer, e morreram 4. Deixa eu te falar, tem muito poder nas suas palavras. Não foi uma palavra diferente da minha e da sua que Deus usou para falar assim: e haja luz, e houve luz. A palavra igual. Não foi uma palavra diferente da minha e da sua que Josué falou: sol, para aí, lua, para. Não foi diferente. Foram palavras iguais a minha e a sua. A diferença, meu irmão, minha irmã, a diferença é que essas palavras eram carregadas de vida. O peixe não tem que morrer pela boca, o peixe pode viver pela boca, porque o peixe representa o símbolo dos cristãos. Então o cristão não precisa morrer pela sua boca, o cristão pode viver pela sua boca, mas tem que ser uma palavra carregada de vida. Precisa ser carregado de vida. Não dá para ser só carregado de morte e achar que está tudo certo, e achar que é assim mesmo. Olha só, Números capítulo 13, verso 31 e 33, 31 ao 33. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são maiores que nós. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Números 14, verso 1 e 2. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Se não tem esperança para nós, o que nós estamos fazendo aqui? Se não tem milagre, se não tem recompensa, se as promessas de Deus são em vão, o que nós estamos fazendo aqui? E começaram a chorar. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Verso de número 33, ainda no capítulo 14. Agora é Deus falando: seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. 40 anos, olha que prejuízo, 40 anos de prejuízo, por causa de palavras mal faladas. Palavras mal faladas. Você está me entendendo? Tem palavras que não dá para ser dita. Tem coisas que, se você pensar e se você já orar e já repreender, você não pecou. Mas quando você solta ela, aí não tem mais como pegar de volta. Não tem mais jeito. O povo de Israel, ele sofre 40 anos. 40 anos. Atrasa 40 anos o projeto, por causa de uma palavra errada. E agora, gente? E agora? Há esperança para nós, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: há esperança. Há esperança para nós. Jó capítulo 14, verso de número 7. Jó: para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna-se a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Ou seja, há esperança. Pastor, mas eu falei tanta besteira, eu já errei tanto, foram tantas maldições que eu lancei na vida das pessoas, lancei na minha própria vida. Quanta coisa eu já falei, quanta coisa. Queridos, há esperança. Jesus está me chamando e chamando você para andar com Ele, para caminhar junto com Ele. Nós precisamos trocar o nosso palavreado pelo palavreado de Jesus. Nós precisamos trocar a nossa incredulidade pela fé que Jesus quer depositar em nossas vidas, para que possamos viver de modo diferente. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8 e o verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Essa lei de vida está à nossa disposição hoje. O que eu preciso fazer, pastor? Primeiro você precisa identificar essas palavras, achar elas aí dentro de você. Às vezes são palavras, às vezes são atitudes. Depois, pedir perdão para o Senhor. Pedir perdão, arrepender de ter falado elas. Pastor, mas eu não me arrependo, se fosse hoje eu falaria tudo de novo. Aí não dá, aí você não entendeu o que eu te falei hoje. Não, pastor, é brincadeira, eu entendi sim.
eu entendi, eu estou arrependido. Tem perdão para você, meu irmão. Tem perdão para você, minha irmã. Amém? Você pode se colocar de pé. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mão sobre o teu coração. E se alguma dessas palavras, ou se alguma outra palavra que talvez eu nem tenha citado aqui, mas você tenha falado, e isso causou um prejuízo enorme, isso causou morte, isso causou destruição. Então nesse momento, queridos, peça perdão ao Senhor Jesus. Peça perdão. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela nossa estupidez. Nos perdoa, meu Deus, pela nossa ignorância. Nos perdoa, meu Deus, pelas vezes que ficamos irados, pelas vezes, ó Deus, que falamos, ó Deus, sem saber ou sem sentir, e quando percebemos que falamos um monte de besteira, e ofendemos e magoamos um monte de pessoas. Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós entregamos nas tuas mãos hoje, meu Deus, essas promessas que foram feitas sem nem perceber, talvez inconsciente, mas que tem travado, meu Deus, a vida emocional, a vida sentimental, a vida financeira, a vida. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, nos dá uma nova chance, meu Deus, de caminhar com o Senhor, de ter as palavras do Senhor, palavras de vida e não de morte, em nossos lábios. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia, Deus. Olha aqui dentro do nosso coração, Senhor. Olha aqui dentro da nossa mente, meu Deus. Olha aqui dentro da nossa alma, meu Pai. E nos ajuda, meu Deus, a entregar hoje tudo nas tuas mãos. Pai, que o Senhor nos ajude a mudar a direção, meu Deus. Senhor Jesus, que o Senhor segure em nossas mãos forte e nos ajude, e nos ajude, e nos ajude. A segunda carta de Pedro, queridos, vai dizer que o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou lá de baixo, lá da destruição, para nos dar a vida. Amém? Em Jesus Cristo você pode ter vida. Há uma esperança para você, meu irmão. Há uma esperança para você, minha irmã. Há vida em Jesus. Pastor, eu fiz tudo errado. O caminho é esse, é arrependimento, é pedir perdão para o Senhor e viver uma nova vida que o Senhor tem para você. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, pastor.